Salve, meu amigo! Você vai começar a resolver mais uma prova agora. Vem aqui comigo que nós vamos resolver uma prova da Polícia Federal. Olha só, temos aí um testículo para você ler. A vida humana como valor jurídico. Eu vou ler e vamos resolver as questões, tá? Vivemos sob a égide de uma Constituição que orienta o Estado no sentido da dignidade da pessoa humana, tendo como normas a promoção do bem comum, a garantia da integridade física e moral do cidadão e a proteção incondicional do direito à vida. Essa proteção é de tal forma solene que o atentado a essa integridade eleva-se à condição de ato de lesa humanidade, um atentado contra todos os homens. Afirma-se que a Constituição do Brasil protege a vida e tudo aquilo que soa diferente é contrário ao direito e por isso não pode realizar-se. Todavia, dizer que a vida depende da proteção da Carta Maior é superfetação, porque a vida está acima das normas e compõe todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas de todas as constituintes. A cada dia que passa, a consciência atual, despertada e aturdida pela insensibilidade e pela indiferença do mundo tecnicista, começa a se reencontrar com a lógica de suas normas, a tutela da vida. Essa consciência de que a vida humana necessita de uma imperiosa proteção vai criando uma série de regras que se ajustam mais e mais com cada agressão sofrida, não apenas no sentido de se criar dispositivos legais, mas como maneira de estabelecer formas mais fraternas de convivência. Este sim seria o melhor caminho. Este sim seria o melhor caminho. Tudo isso vai sedimentando a ideia de que a vida de todo ser humano é ornada de especial dignidade, o que deve ser colocado na forma de clara defesa da proteção das necessidades de sobrevivência de cada um. Esses direitos fundamentais e irrecusáveis da pessoa humana devem ser definidos por um conjunto de normas que possibilitem que cada uma tenha condições de desenvolver suas aptidões e suas possibilidades. Muito bem, um texto que começou suave, aí deu aquela apertada e mais para o fim facilitou. Vamos às questões? Olha só. Vem lá. O texto defende que a sociedade brasileira, apesar de vítima da violência do contexto tecnológico atual, tem por valor superafetado a proteção do direito à vida garantido constitucionalmente. Volta aqui, tá? Ele está dizendo o seguinte: afirma-se que a Constituição do Brasil protege a vida e tudo aquilo que soa diferente é contrário ao direito e por isso não pode realizar-se. Aí ele mete um todavia. Dizer que a vida depende da proteção da Carta Maior é superfetação, porque a vida está acima das normas e compõe todos os artigos, parágrafos, incisos e alíneas de todas as constituintes. Aí ele diz: a sociedade brasileira tem por valor superafetado a proteção do direito à vida garantido constitucionalmente. Não é isso, isso está subvertendo o texto. E quando ele diz vítima da violência do contexto tecnológico atual, é diferente de tecnicismo, tá? Vou já meter um erradão aqui e vou explicar para vocês. Quando você fala em tecnicismo, você está falando de contextos objetivos que desconsideram o quesito humano, tá? A humanidade aqui. Isso é o tecnicismo, não é violência do contexto tecnológico, tá? Essa é uma tradução muito mal feita, tá? Está errada essa questão, muito bem? Vamos para a próxima. Entre os pilares que sustentam a Carta Magna Brasileira, a dignidade da pessoa, o respeito ao cidadão, a garantia da sua integridade, o fortalecimento do bem comum e o resguardo do direito à vida, sobreleva-se este último pela qualidade incondicional. Isso mesmo, incondicional. Isso significa o quê? Que não importa a condição. Ele diz: a vida está acima de todas as normas, certo? A vida está acima de todas as normas. Então você vem aqui para número 2 e já pode colocar um certo. É redundante, ou seja, repetitivo, afirmar que a Constituição do Brasil dá especial ênfase à defesa à existência no país, uma vez que a vida sobreleva-se a constituições sociais e está pressuposta em vários dispositivos legais. Veja só, ele diz que é redundante afirmar isso. Mas
está errado. Por que está errado? Perceba, ele diz aqui o seguinte, tá? Afirma-se isso, beleza? E dizer que a vida depende de proteção da carta maior é superfetação, perfeito? Agora, ele continua. A cada dia que passa, a consciência atual, despertada e aturdida pela insensibilidade e pela indiferença, começa a se encontrar mais com a lógica das suas normas, que é a tutela da vida, correto? Ou seja, por mais que exista a ideia de que a Constituição brasileira defenda a vida, não é redundante dizer que ela dá ênfase à defesa da vida. É necessário continuar dizendo isso, perfeito? Então, esta questão de número 3 está errada. O texto argumenta que é universal e incontestável a consciência de que urge o estabelecimento de formas mais fraternas de convivência no mundo real. Então vamos lá. Universal e incontestável. Vamos aqui para o texto, tá? Ele diz o seguinte, na parte final do texto. Essa consciência de que a vida humana necessita de imperiosa proteção vai criando uma série de regras que se ajustam mais e mais com cada agressão sofrida, não apenas no sentido de se criar dispositivos legais, mas como maneira de estabelecer formas mais fraternas de convivência. Este, sim, seria o melhor caminho. O seria nos mostra que isso não é universal e incontestável. Nem todo mundo tem essa consciência, tá? O melhor caminho seria aquele, mas nem todos seguem por ele. Então, questão errada. O texto estrutura-se de forma dissertativa com um léxico predominantemente denotativo. Então vamos lá. Dissertativa. Ele está falando sobre um assunto, discorrendo sobre ele, sem narrar algo, tá certo? Léxico, palavras, predominantemente denotativo, ou seja, no sentido próprio, sentido do dicionário. Apesar de palavras empregadas com sentido conotativo, sentido figurado, como soa e ornada. Ornada é enfeitada e soa aqui no sentido de parecer, tá? Então essa questão está certa. Beleza? Você precisa, para responder a uma questão como essa, entender o significado desses elementos. Veja, se o cara não soubesse o que significa léxico, ou não soubesse compreender a diferença entre denotativo e conotativo, que você aprende na minha primeira aula de língua portuguesa, não seria capaz de resolver essa questão. Muito bem? Matamos aqui. Próxima. Temos aqui mais um trechinho de texto, tá? O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item 1 da Constituição Federal, decreta aí os artigos, né? A carreira policial federal far-se-á nas categorias funcionais de delegado de polícia, perito criminal federal, censor federal, escrivão de polícia federal, agente de polícia federal e papiloscopista policial federal, mediante progressão funcional de conformidade com as normas estabelecidas pelo Poder Executivo. A hierarquia na carreira policial federal se estabelece primordialmente das classes mais elevadas para as menores, e na mesma classe pelo padrão superior. O ingresso nas categorias funcionais da carreira policial federal ocorrerá sempre no padrão 1, nas classes iniciais, mediante nomeação ou progressão funcional. Quanto ao texto acima, julgue os itens a seguir. A colocação e a grafia de decreta e a repetição de artigo nos parágrafos, alterando o padrão regular, indica que se trata de um tipo específico de redação de um texto legal, portanto, um texto oficial. Questão certa. Essa disposição aqui, ó, certo? Mostra que se trata de um texto oficial. Então, questão bem simples essa. No artigo 1º, a expressão verbal far-se-á equivale sintática e semanticamente ao desdobramento é feita. Cuidado, aqui nós temos uma pegadinha. Por quê? Eu vou pegar essa forma aqui, ó, far-se-á, far-se-á, e vou explicar um pouco o que é que nós temos aqui. Nós temos uma mesóclise, né? A palavra se é um pronome oblíquo átono e está no meio desta forma verbal.
Se nós retirarmos daqui, vamos tirar também com esses hífens. O que é que vai sobrar? Vai sobrar isso, ó. Fará. Beleza? Fará. E aí depois, é claro, o pronome ser. Acontece que fará é uma forma do verbo fazer que está no futuro, né? É o futuro do presente do modo indicativo. E ele nos diz que a forma equivalente é a expressão é feita. Beleza? Só que, meu amigo, é feita, nós temos o verbo fazer que está aqui na forma de particípio e esta forma verbal que acompanha não está no futuro, está no presente. Então, nesta locução verbal, o verbo está no presente. Aqui, o verbo está no futuro. Para que eu tivesse uma expressão semelhante, eu deveria escrever algo como será feita. Por isso que essa questão está errada, beleza? Então você vem para cá e diga com propriedade aqui, ó. Número 7, errada. Muito bem. No texto, as expressões grafadas com inicial maiúscula constituem unidades de sentido, classificadas como substantivos compostos, em que o recorrente adjetivo federal faz parte do nome próprio. Aqui, ele está falando disso. Ó, carreira policial federal, aí, perito criminal federal, censor federal, escrivão de polícia federal, agente de polícia federal, certo? Ele está dizendo que são substantivos compostos e o elemento federal faz parte desse nome próprio. E é por isso que está com a inicial maiúscula. Manda lá, questão certa. A palavra mediante nos artigos que estão ali está empregada com o sentido de por intermédio de. Vamos observar aqui, ó. Ele diz mediante, tá? Então, mediante, por meio de nomeação, por exemplo, né? Bem simples identificar isso. E mediante progresso funcional, por meio de progresso funcional. Está correto? Para você que não sabe, mediante, nesse caso, é uma preposição acidental, com o sentido de por intermédio de. Esta número 9 está certa. Confrontando a redação dos dois últimos períodos, constata-se não haver paralelismo sintático com referência ao tempo verbal, uma vez que em um está sendo empregado o presente e no outro o futuro do presente do modo indicativo. Então, está falando dos dois últimos períodos, tá? Não há paralelismo sintático em relação ao tempo, falando de presente e futuro do presente. Vamos observar dois últimos períodos do texto. Então, nós temos o seguinte, olha só, ocorrerá, o ingresso nas categorias funcionais ocorrerá. E a hierarquia na carreira policial se estabelece e não se estabelecerá. Então, perceba, não existe mesmo um paralelismo aqui. Enquanto essa forma está no presente, esta forma está no futuro do presente. Mas ele não está pedindo para você julgar se isto é certo ou se isto é errado. Ele só pede para você dizer se é o que aconteceu ali. E é o que aconteceu. Então pode jogar lá, questão certa. Muito bem. Perito com orgulho. Mais um texto para lermos. Então venha comigo aqui. Vamos ler a história de Ben-Hur, tá? Olha só. Ben-Hur, um senhor de aspecto venerando, prepara-se para comemorar os seus 86 anos de vida. Homem grande e de olhar calmo, perito aposentado da Polícia Federal. É um perito à moda antiga, entrou para a Polícia Federal em 55 após um curso ministrado pelo PCF Vila Nova, hoje uma referência para profissionais da área. Foram 71 anos dedicados ao serviço público, pois antes trabalhou como guarda civil, patrulhando o trânsito em uma motocicleta. Uma de suas memórias mais queridas foi ter participado da inauguração de um dos maiores estádios de futebol do mundo, Maracanã, em 1950. A Polícia Federal foi minha casa, minha vida, orgulhava-se o perito aposentado. Ele diz ainda que gostava muito do trabalho que realizava, fazia com muito amor e respeito. Das 1.260 perícias realizadas, nenhum laudo cancelado.
Apenas um foi contestado, mas fui ao juiz e expliquei tudo. Deu tudo certo. Ben-Hur lembra que as técnicas periciais eram outras. A perícia no meu tempo era feita à mão. Também não tínhamos qualquer máquina fotográfica para auxiliar no trabalho, disse ele. Entre uma lembrança e outra, não esquece de elogiar seus atuais colegas. Os peritos sempre foram muito respeitados. Depois de tantos anos servindo à sociedade, hoje o perito aposentado aproveita seu descanso curtindo os netos, sem nunca deixar de reverenciar a querida esposa, falecida no início da década de 90, a quem ele até hoje dedica muito amor e carinho. Muito bem. Os fragmentos seguintes, na ordem em que são apresentados, correspondem a reescrituras sucessivas dos parágrafos do texto acima. Julgue-os quanto à correção gramatical e à manutenção das ideias originais. Bem, quando a banca pedir para você observar correção gramatical, você já vai meter o olho em concordância, crase, regência, colocação pronominal, conjugação verbal, que são elementos importantes. Venha comigo. Então, o primeiro desses itens aí. Ben-Hur, um senhor de olhar calmo e venerável aparência, perito aposentado, ingressou na Polícia Federal à maneira de antigamente, depois de um curso ministrado por um profissional mais experiente, que hoje é considerado uma referência na área de perícia. Veja, aqui ó, perito, tá? Perito federal ali, Vila Nova, né? E aqui diz, um senhor de aspecto venerando, só você voltar aqui, ó, olhar calmo e venerável aparência, beleza? Não houve erros de ordem gramatical aqui, então você pode deixar que essa aqui está certa. Ó, as vírgulas isolando o aposto, tá? Vamos pegar a número 12. Ben-Hur trabalhou inicialmente como guarda civil. Bem, essa vírgula que está aqui para para enfatizar inicialmente, precisa ter uma irmã aqui, para isolar o termo. Patrulhando o trânsito de motocicleta. Desta época, em uma de suas recordações mais queridas, foi ter tomado parte da inauguração do Maracanã, em 1950. Bem, veja só, não é desta época, da época mencionada anteriormente. Então, está errado, tá? Esse trechinho aqui está errado. O perito aposentado afirmou vaidosamente que a Polícia Federal era a sua casa, a sua vida e que apreciava muito da atividade que realizava com amor e respeito. Não teve cancelado um dos 1.260 laudos periciais realizados. Apenas uma vez foi contestado, mas ele foi ao juiz e explicou tudo, saindo vitorioso ao final. Perceba, o saindo vitorioso modifica o sentido original. Apenas uma vez foi contestado, não é ele que foi contestado, o laudo foi contestado, tá? Isso altera o sentido original. Então, percebeu o erro aqui, manda embora. As técnicas periciais antigamente eram outras. A perícia era feita à mão, não existiam máquina fotográfica para auxiliar o trabalho. Olha aqui o erro. Está no plural o verbo existir, e máquina fotográfica é o sujeito. Então deveria ser, não existia máquina fotográfica. Beleza? Então já mete um errado aqui. Muito bem. Adiante. Por ser uma pessoa muito afetuosa, Ben-Hur serviu à sociedade brasileira há muitos anos. Tá, mas não é por ser uma pessoa afetuosa. Aqui está dando uma justificativa, tá? Não é essa a frase que está no texto. E agora, aposentado, aproveita o descanso para cuidar dos netos e lembrar daquela esposa, falecida no início dos anos 90, cujo carinho e amor até hoje ele dedica. Tá, então, peraí, existe um erro de redação aqui, ó. Tá falando da esposa, então é a quem dedica até hoje carinho e amor. Este cujo foi mal empregado dentro da sentença. Então, errado também, beleza? Matamos aqui essa questão, foi tranquilo, fácil para resolver essa prova. Beleza? Matamos aqui o pepino, podemos continuar estudando agora, é lógico. Então, se você gostou dessa resolução de exercícios, faça o seguinte, em primeiro lugar, você já
Clica aqui para fazer a sua inscrição e receber sempre conteúdos novos, conteúdos de língua portuguesa, literatura, notícias sobre concursos públicos, sobre vestibular, Enem, tudo mais. Meu canal ele é multifacetado. Deixe um like, certo? Compartilhe o vídeo e entre no meu site www.pablojamilk.com.br, porque lá você encontra todos os meus cursos, certo? Inclusive os cursos de exercício. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!